Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do versículo 33, nós encontramos um homem chamado Pilatos diante de Jesus Cristo. Pilatos representa o mundo político, o governo terreno, natural e humano. Pilatos ficou muito perturbado com Jesus e lhe fez a pergunta sobre o rei e Jesus lhe respondeu conforme nós leremos a seguir. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. A cegueira é tanta no cristianismo de hoje que as pessoas não percebem a verdade a respeito do Cristo, a respeito do Evangelho, a respeito da palavra de Deus. Jesus diz a Pilatos que se o reino fosse deste mundo, se o reino de Cristo fosse deste mundo, ele lutaria como os reinos do mundo lutam para existir. Mas o reino ao qual Jesus Cristo nos introduziu não é deste mundo. E se Jesus Cristo é o nosso rei, nós estamos num reino que também não é deste mundo. Mas o que isto significa na prática para cada um de nós? E como nós entramos neste reino que não é deste mundo? O que significa algo não ser deste mundo? Como pode ser isto? Vamos ver a resposta através da doutrina do Espírito Santo dada ao apóstolo Paulo. Primeiramente, nós podemos ler em Romanos, no capítulo 6. No capítulo 6, diz assim no versículo 3 a seguir: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O versículo 3, por si só, responde estas questões. Primeiramente, precisamos compreender que fomos batizados em Cristo Jesus. Que isto, na prática, significa a nossa morte e o nosso sepultamento. Esta é a maneira de nós entrarmos neste reino espiritual que não é deste mundo, pela ressurreição de Cristo. Mas, primeiramente, nós somos batizados na sua morte. Depois somos sepultados. Depois somos ressuscitados para andarmos em novidade de vida. A vida de Deus é a vida do reino. Quem compreende isto hoje? Leia Romanos 6. Você pode ler todo o capítulo 6. É a realidade de uma nova vida por meio do Espírito de Jesus Cristo, a vida de ressurreição. Por isto, nós temos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a seguinte palavra: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Que poder de Deus é este que nos leva à morte, que nos leva ao sepultamento? É o poder da morte de Cristo. Como pecadores, nós morremos. Para sermos santos, nós ressuscitamos. Esta é a realidade e o segredo da vida cristã verdadeira e da vida espiritual poderosa e vitoriosa.
Aqui no versículo 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz é esta que nós acabamos de ler. É a palavra da morte para o velho homem. Por isto, no capítulo 6, ele diz que nós, como velho homem, fomos crucificados com Cristo. Esta é a experiência do apóstolo Paulo, quando nós lemos Gálatas capítulo 2, versículo 19. A seguir, ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se Cristo que vive em nós traz a realidade do reino que não é deste mundo. Pilatos representa todas as coisas que são do mundo, incluindo os governos, a economia, o trabalho e todas as coisas que, na realidade, escravizam o homem. Precisamos viver no mundo como se não estivéssemos no mundo. Paulo diz isto em outra carta. Portanto, a realidade do reino que Jesus Cristo veio nos trazer, nós entramos nele por meio da morte. Este é um mistério. As pessoas pensam que vão para o reino de Deus depois da morte física. Não é isto que as Escrituras ensinam. Leiam Romanos 6. Para andarmos em novidade de vida, somos batizados na morte de Cristo. É assim que entramos no reino que não é deste mundo. Em novidade de vida e ressuscitados com Cristo, nós somos governados pelo Espírito Santo. Para nós completarmos esta mensagem e esta meditação, veja que também em Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, a partir do versículo 8. São maravilhosas estas palavras. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Conformando-me com ele na sua morte. Conhecendo o poder da sua ressurreição. Quem são os crentes que hoje conhecem o poder da ressurreição de Cristo? Quem foi conformado à sua morte? Portanto, temos um cristianismo carnal, superficial e natural. Precisamos nos voltar à doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo recebeu a comissão de Jesus Cristo para nos pregar o Evangelho. O Evangelho da verdade, da morte e da ressurreição de Cristo. É assim que nós